Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. Diz o texto: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Nós vamos nesta noite falar sobre a tentação de Jesus. Nós estudamos, quarta-feira passada, sobre as credenciais do ministério de Jesus. Observamos como o ministério de Cristo foi confirmado pelas Escrituras, pelos profetas, pelo seu precursor João Batista e pelo próprio Pai. Hoje nós analisaremos a preparação para o ministério de Cristo, quando ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. E vamos olhar aqui algumas importantes lições para o nosso ensino, para o nosso enlevo espiritual nesta noite. Primeiro ponto que eu chamo a sua atenção é a ocasião em que ocorre a tentação de Jesus. Com a sua Bíblia aberta comigo, por favor, você vai notar que o evangelista Marcos vai usar a sua expressão predileta e mais repetida neste evangelho, que é a expressão "e logo", imediatamente, em seguida. Esta frase "e logo" é repetida 41 vezes no evangelho de Marcos, dando-nos a impressão que Jesus está sempre em movimento, sempre em ação, sempre em atividade, saindo de uma coisa para outra. E esta expressão traz para nós a seguinte ideia: é que não há nenhum intervalo entre a glória do batismo e a dureza da tentação. Na verdade, Jesus vai repentinamente do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do maligno. Jesus sai da água do Jordão para o fogo da tentação. Ele sai de um clima de céu aberto, da voz doce do Pai, da unção do Espírito Santo, imediatamente para um lugar de hostilidade, de solidão, para ser tentado pelo maligno. Esse é um fato extremamente interessante, consagração e provação. E você pode perceber um fato extremamente importante para nós, que o fato de nós termos a unção do Espírito, a aprovação do Pai, não nos isenta de sermos provados, de sermos tentados. Jesus acaba de receber a confirmação de que ele é Filho de Deus, o Espírito Santo vem sobre ele, longe de isso o isentar de tentação, apressa os seus pés para o campo da prova. Veja você que a tentação de Jesus faz parte da agenda do Pai, faz parte do propósito de Deus, faz parte do plano de Deus para a vida e para o ministério de Jesus. Este fato é extremamente relevante também. Lá no Jordão, ficou provado que Jesus Cristo era Filho de Deus. Eis o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mas agora, na tentação, é preciso que Jesus Cristo prove que ele é Filho do homem, que ele é verdadeiramente homem. E que como homem precisa vencer o maligno para poder cumprir a missão para a qual veio a este mundo. Isso é extremamente significativo. No Jordão é provado que ele é Filho de Deus. Mas é no deserto que precisa provar que ele é o homem perfeito. Porque se ele fosse derrotado pelo diabo no deserto, ele estaria desqualificado para cumprir a sua missão de ser o Redentor da humanidade. Preste atenção nisso. O fato de você estar cheio do Espírito Santo, de você ser amado do Pai, de você ter comunhão com Deus, longe de levar você a uma vida de comodidade, a uma vida palaciana, uma vida tranquila, muitas vezes o fato de você ser cheio do Espírito Santo vai levar você para a arena da tentação, para o campo da prova, para o campo do fogo, onde você vai ser exposto às tentações mais agudas e mais intensas. Satanás não tem nenhuma pressa de tentar
aqueles que já estão nas suas mãos, aqueles que já lhe pertencem, aqueles que já estão fazendo o seu jogo. Ele vai usar o seu arsenal mais pesado, as suas armas mais intensas e as suas tentações mais perigosas, exatamente para aqueles que pertencem a Deus, que estão fazendo a vontade de Deus. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção é sobre o agente dessa tentação. Olha por favor o verso de número 12. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito Santo foi quem impeliu Jesus a ir para o deserto para ser tentado. Esta palavra impeliu aqui é uma das palavras mais fortes da Bíblia. Para você ter uma ideia, esta palavra foi usada só em Marcos 11 vezes para expelir demônios. Quando Jesus expele os demônios, manda embora os demônios da vida das pessoas. Era uma palavra extremamente forte, ousada. E aí, a ideia que Marcos quer passar com esta ideia de impelir é de que o Espírito Santo trouxe a Jesus uma grande urgência, encheu-o de uma forte urgência, moveu-o imperativamente para o deserto para ser tentado. É claro que nós não devemos concluir com isso que Jesus estava relutante, ou com medo, ou que Jesus estivesse vacilante em ir para o deserto. Não, absolutamente não. Mas na verdade o que o texto quer enfatizar é que naquela hora chegar o momento de Jesus Cristo ser levado para o campo da prova, para a arena de fogo, para o território de Satanás, para enfrentar Satanás em seu próprio território e vencê-lo. É como se nós pudéssemos entender o seguinte: o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus instantes antes, como uma pomba, agora o impele na força de um leão, com a agilidade das asas da águia, para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo, por Satanás. Com que objetivo? Com que propósito? Não era apenas para que Jesus Cristo experimentasse da nossa natureza humana, mas para que Jesus Cristo tivesse a experiência humana. Veja você que é por isso que Hebreus nos diz que Ele pode nos socorrer, porque quando você é tentado, e nós o somos, quando Jesus Cristo, então, como nosso sumo sacerdote, é invocado por nós na hora da nossa dor, da nossa angústia, da nossa fraqueza, Ele não apenas pode nos socorrer, mas Ele pode nos entender. Ele pode ser simpático conosco. Ele pode avaliar o que é que nós estamos passando. Ele pode perceber o drama que nós estamos vivendo, porque a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, exceto no pecado. Obviamente o propósito não era apenas para que Jesus Cristo fosse nosso modelo, mas para que Jesus Cristo fosse nosso refúgio e consolador. É muito diferente, irmãos, nós temos um grande Deus, um poderoso Deus, e também nós temos um Deus, ou o Deus solidário, compassivo, o Deus que sabe o drama que nós estamos vivendo, a dor que nós estamos sentindo, a pressão que nos acossa e nos encurrala. É nesse sentido que Hebreus vai nos informar que nós temos agora um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque em todas as coisas foi tentado como nós, mas não pecou, mas não caiu, não naufragou. Quando eu olho para esse texto e vejo que o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto, o entendimento claro que eu tenho é o seguinte: não é propriamente Satanás quem está atacando a Jesus. É Jesus quem está invadindo o território de Satanás. Preste atenção na ênfase desse texto. Quem está tomando iniciativa aqui não é Satanás. Quem está iniciando este processo não é Satanás. Na verdade, o que você está percebendo é o seguinte, que se Satanás pudesse fugir desse confronto, certamente ele fugiria. O que na verdade está acontecendo aqui é que Jesus está invadindo o território de Satanás. Está entrando no campo de Satanás. O que Jesus está fazendo aqui é perturbando, minando,
derrotando, vencendo Satanás em seu próprio covil. É por isso que este momento é o momento da vitória de Jesus, da consagradora vitória de Jesus, porque Jesus não há de iniciar o seu ministério, a não ser depois que pode provar que o diabo está vencido, está derrotado por ele. Que as forças do mal que se impõem sobre nós estão debaixo do controle desse Jesus que vai inaugurar o seu ministério gloriosa e vitoriosamente. É por isso que Marcos traz para nós o retrato do rei vencedor. E depois que Jesus vence a tentação, você vai ver Jesus vencendo os demônios, expulsando-os, você vai ver Jesus vencendo as enfermidades, você vai ver Jesus vencendo a própria morte. Não há nenhuma força capaz de resistir ao poder deste rei vitorioso. Agora vamos entender isso. A tentação de Jesus é diferente da nossa, num aspecto. Quando você e eu somos tentados, nós somos tentados não apenas externamente, nós somos tentados também internamente. O que significa isso? Significa que você e eu temos uma natureza caída. Quando Satanás sussurra no nosso ouvido uma tentação, há como que um eco dentro de nós para atender a este sussurro. A tentação encontra eco dentro de nós. É por isso que o presbiteriano escocês Robert McCain disse que nós somos como que um campo de pólvora. Quando o fogo da tentação chega, encontra como que um terreno propício. E McCain dizia o seguinte: eu procuro sempre molhar este campo de pólvora com o óleo, com a água do Espírito Santo, para que este fogo não se alastre em mim. Quando Jesus foi tentado, ele não foi tentado internamente. Tiago diz que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Jesus não foi tentado internamente. Não havia cobiça nele, não havia eco dentro dele de uma natureza caída para ceder à tentação. Por isso a tentação de Jesus foi diferente, porque ela foi absolutamente externa. Não havia nele qualquer resposta de cobiça para cooperar com a voz tentadora. Por esta razão, irmãos, estejamos muito atentos a esse detalhe. Nós não devemos procurar a tentação pensando que ela seja propósito de Deus para nós. Não devemos caminhar com os nossos próprios pés rumo à tentação. Ao contrário, Jesus nos ensinou a orar dizendo: não nos deixes cair em tentação. Precisamos estar então atentos a esse detalhe. Não vamos entender o texto equivocadamente, porque o Espírito Santo impele Jesus para o deserto para ser tentado. Diz: então deixa-me caminhar também nessa mesma direção. Porque se Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, então eu também vou caminhar com os meus pés para ser tentado. Não entra nessa não. Não entra nessa não. A Bíblia nos ensina a resistir o diabo para ele fugir de nós. E a orar ao Pai: Pai, não nos deixes cair em tentação. Vamos a um outro ponto, queridos irmãos. Vamos olhar um pouquinho agora sobre a questão do tentador. Veja você, no versículo 13, que o Espírito Santo o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. O tentador aqui é Satanás. Veja você que Satanás não é apresentado para nós como um ser mítico, como um ser lendário, como uma ideia subjetiva, como uma energia negativa. Ao contrário, Satanás é apresentado como uma personalidade que pensa, que sente, que tem estratagemas, que usa armas, que é inteligente, que articula planos, que muda de planos, que usa armas e arsenais diferenciados, como um ser que arquiteta, que planeja. A Bíblia menciona esse ser como um anjo caído, como um ser maligno, perverso, assassino, mentiroso, ladrão. A Bíblia refere-se a este personagem como a antiga serpente, como o dragão vermelho, como o leão que ruge, como o destruidor, como Deus desse século, como príncipe deste mundo, como espírito que atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que este adversário, ele não descansa, ele não tem férias. Ele batalha contra nós diuturnamente, sem trégua, sem pausa. A Bíblia diz que ele é o seu grande alvo é perseguir o Filho amado de Deus e a noiva do Filho de Deus, a igreja.
Sua obsessão é frustrar o propósito de Deus. Notem vocês que este arqui-inimigo foi quem tentou Eva e Adão lá no Éden, persuadindo-os a pecar. Foi ele quem tentou Jesus no deserto, mas é fragorosamente derrotado. Se no jardim os nossos pais pecaram, no deserto, o segundo Adão triunfa sobre ele. E observe você a expressão que está aí no verso 13, sendo tentado, a expressão na língua original descreve ação contínua. Parece-nos que é Marcos que vai nos ajudar a entender Mateus e Lucas nesse sentido, porque dá-nos até a impressão que a tentação de Satanás em Mateus e Lucas vem depois dos 40 dias, mas Marcos dá-nos claramente o entendimento que Satanás tentou Jesus ao longo dos 40 dias, que foi uma tentação ininterrupta, sem pausa. E essa é uma das armas de Satanás, é tentar continuamente, é tentar fragilizar a pessoa pela continuidade da sua tentação. Foi o que aconteceu lá com Sansão. Ao ponto de Sansão, diz a Bíblia, que ficar cansado, estressado e abrir a guarda e fraquejar e cair. Esta é a arma que ele usa. A primeira tentação pode ser tão frágil como uma teia de aranha. A segunda tentação, você pode quebrá-la como você quebra um fio de linha. E aí a pessoa vai entrando por esse processo, daqui a pouco a pessoa está amarrada com cordas de navio, com cabo de aço, e ela não consegue se soltar mais. Porque este inimigo, ele vem hoje, vem amanhã, vem depois, e ele vai minando as forças, vai minando as reservas, vai fazendo com que aquela seta que fere a consciência se torne rumbuda. E aquilo que antes trazia desconforto, antes trazia culpa, antes trazia angústia, hoje já não traz mais nenhum desconforto, nenhuma tristeza, nenhuma situação de constrangimento diante de Deus. Daqui a pouco a pessoa é levada a uma cauterização da consciência. É esta a arma dele. É por isso que a Bíblia diz que depois que Jesus Cristo venceu Satanás, está lá em Lucas 4:11, Satanás o deixou até momento oportuno. É a arma de Satanás, sua perseverança. Ele tentou Jesus 40 dias, 40 noites, sem cessar, sem pausa, sem trégua. Quarto ponto, para nossa meditação aí, vamos ver o conteúdo dessa tentação. Marcos, pela celeridade de seu registro e pela laconicidade de suas palavras, não nos informa acerca do conteúdo da tentação. Ao contrário, você vai perceber que, diferente de Mateus e Lucas, que registra a luta, Marcos apenas registra a vitória. Registra a vitória. Mas nós vamos aprender com Mateus e Lucas quais foram as 3 setas principais de Satanás nessa luta, ou nesta tentação. Em primeiro lugar, a tentação apelou para as necessidades físicas de Jesus. Jesus estava jejuando há 40 dias. Seu corpo certamente estava debilitado. Se você nunca leu nada sobre isso, vale a pena você ler. Qual é o processo de mudanças físicas, emocionais e até psíquicas num jejum de 40 dias? As agonias físicas, os momentos muitas vezes de desespero, às vezes chega ao ponto de falta de lucidez. E neste momento em que Jesus Cristo está exposto, porque era verdadeiramente homem, a todas as fragilidades de um jejum de 40 dias, e ao longo desses 40 dias, Satanás tenta minar, explorando suas necessidades físicas e até suas fraquezas físicas, de fome, de cansaço, de fadiga, de dor. Se você perceber, Satanás tenta Jesus propondo uma coisa boa por um método mau. A coisa boa era atender sua necessidade física, por um método mau, seguindo um conselho do próprio Satanás. Não é essa uma maneira de tentar?
Uma coisa boa, passar na prova. Uma coisa errada, colar na prova para poder passar. Uma coisa boa, passar no vestibular. Uma coisa má, subornar, comprar a inscrição por dinheiro. Uma coisa boa, passar num concurso. Uma coisa má, dar propina por trás dos bastidores para ter a vaga garantida. Uma coisa boa, ganhar uma concorrência. Uma coisa má, comprar a concorrência na véspera, para que os outros participantes fiquem com cara de tacho. Essa é a artimanha de Satanás. Propor uma coisa boa por um método mau. Notem vocês que nessa primeira tentação de Satanás, ele está pondo em dúvida a bondade de Deus e a providência de Deus. Você é filho de Deus e passando fome? Se Deus é bom, por que você está com fome? Se Deus é bom, por que Ele deixa você sozinho, num deserto, com o estômago roncando? Vejam vocês que mais do que isso, Satanás usa os dois pontos, o ponto forte e o ponto fraco de Jesus. Eu vou explicar o que é ponto fraco. Ponto forte é a divindade de Jesus. Porque Jesus acabara de ouvir no Jordão: eis o meu filho amado em que eu me comprazo. Já que és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Usa o poder que tu tens. Ponto fraco, Jesus estava com fome. Portanto, com uma necessidade emergente, necessidade básica, e ele explora esse campo. Não tenha dúvida, meus irmãos, Satanás conhece os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, e ele sempre vai tentar encontrar uma brecha na nossa vida nessas áreas. A segunda tentação apelou para o orgulho espiritual. Levou Jesus ao pináculo do templo, disse: atira-te daqui para baixo. Porque está escrito lá no Salmo 91, ele dará ordem aos teus anjos para que te guardem. E preste atenção nisso, porque se na primeira tentação, Satanás tentou induzir Jesus a desconfiar da providência de Deus, na segunda tentação ele tentou induzir Jesus à presunção e à confiança falsa e temerária na proteção de Deus. Olha como é que Satanás é versátil. Primeiro ele tenta levar Jesus a duvidar da bondade de Deus. Agora ele está tentando levar Jesus a confiar demais na providência de Deus. Uma presunção. Notem vocês que agora ele tenta Jesus com a Bíblia. Está escrito: dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Só um detalhe: o diabo, sempre que o diabo citar a Bíblia, acautele-se, porque ele é um péssimo exegeta. Ele é um mau intérprete. Ele citou o Salmo 91, mas não citou todo. Para que te guardem todos os teus caminhos. Isso ele não citou. Porque, na verdade, a palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. Porque ele usa a palavra para tentar e não para salvar. Ele usa a palavra para tentar, para derrubar e não para edificar. Acautelemo-nos quando alguém usa a palavra de Deus para tentar. Terceira tentação, ele apelou para a ambição e o amor ao poder. Quando ele percebeu que Jesus estava comprometido com o projeto do reino, de estabelecer o reino, ele chega para Jesus: não, eu vou te oferecer um reino que não passe pela cruz, que não passe pelo sacrifício, que não passe pelo derramamento de sangue. Se prostrado me adorares, dar-te-ei o reino. Mas o Senhor Jesus Cristo rebate esta tentação, citando as Escrituras: somente ao Senhor Deus adorarás. Quando Jesus usa a espada do Espírito de maneira correta, ele triunfa sobre estes setas, sobre estas propostas sedutoras de Satanás. Vamos ver em quinto lugar, irmãos, a tentação de Jesus. Vamos ver a questão das circunstâncias. Destacamos 5 fatores aqui, hostis, que Jesus enfrentou nessa tentação. Primeiro, olha aí por favor, versículo 12: logo o Espírito o impeliu para o deserto. Olha o deserto. E esse deserto aqui é diferente do deserto do versículo 4. Apareceu João Batista no deserto. Esse deserto que Jesus está sendo tentado é diferente daquele deserto onde João Batista estava pregando e batizando. Esse deserto aqui é um deserto severo, agressivo. Este deserto aqui, segundo os estudiosos, ficava ali na região de Jericó. Era um deserto de montanhas e cavernas, de areias escaldantes durante o dia e de clima gelado durante a noite. Era um lugar de desolação e de solidão. Note você uma coisa:
Note você uma coisa. Os homens caem muito mais no deserto da solidão do que nos lugares públicos. Já perceberam isso? Em público as pessoas teatralizam. Em público as pessoas mantêm a pose. Em público as pessoas mantêm a máscara. Mas as pessoas são quem elas são quando elas estão na solidão do deserto. É lá no anonimato do deserto. É quando você está sozinho. É quando você está sem ser observado. É quando você está no seu quarto trancado. É quando você está numa região que ninguém lhe conhece. É quando você está ilhado dos olhares observadores. Esta pessoa que você é lá, esta pessoa é quem é você verdadeiramente. Diz a palavra de Deus que o deserto é o local da prova, da tentação. Porque também o deserto é o campo de treinamento de Deus. Por isso o Espírito impeliu Jesus para o deserto, para que Jesus vencesse o diabo no campo do diabo. Segunda coisa que eu chamo a sua atenção aí como circunstância, é que o verso 13 nos informa que Jesus permaneceu no deserto 40 dias. E 40 na Bíblia é o número da provação. 40 dias durou o dilúvio. 40 dias durou o jejum de Moisés no Sinai. 40 dias durou a peregrinação de Elias até o Horebe. 40 anos foi a peregrinação do povo pelo deserto. 40 dias é o jejum de Jesus no deserto. 40 dias. Tempo de prova, de tentação sem pausa. Onde o inimigo vai usar todas as suas armas, todo o seu arsenal. Onde ele vai usar todos os seus estratagemas. Vejam vocês que Jesus não é tentado dentro do templo, que Jesus não é tentado no batismo, no meio da multidão, mas que Jesus é tentado no deserto, e tentado 40 dias ininterruptamente. Quando ele está sozinho, quando ele está com fome, quando ele está esgotado fisicamente. Isso significa uma coisa, queridos irmãos, que Satanás é astuto o suficiente para tentar-nos na hora que nós estamos esgotados fisicamente, na hora que nós estamos estressados emocionalmente, na hora que nós estamos com as nossas reservas em baixa. Terceira coisa, terceira circunstância, a solidão. Jesus estava no deserto, coberto pelo manto de profunda, tenebrosa, amarga solidão. Veja você que ele saiu de um clima de céu aberto, de doce voz celestial, da doçura do Espírito Santo vindo sobre ele, da multidão ao redor dele, da companhia do seu precursor, e agora ele é empurrado para a arena do deserto, onde está só, literalmente só. Eu quero lhe dizer, querido, que as provas mais profundas, mais intensas, mais amargas, você estará longe da multidão, você estará longe da família, você estará longe dos amigos, você estará também no seu deserto, você estará também no seu Getsemane, você também suará sangue, você também enfrentará a sua hora de solidão. Quando você não tem um ombro para chorar, quando você não tem um amigo com quem compartilhar, quando todas as forças do inferno descerão sobre você, quando todas as forças do mal conspirarão contra a sua alma. Quarto lugar, outra circunstância, a fome. Eu não sei quantas vezes você já jejuou e qual foi o seu período mais longo de jejum. Eu não sei ainda o que é um jejum de 40 dias, já li sobre isso. E aqueles que já fizeram jejuns tão longos assim, revelam que é uma situação até o 25º dia de desespero, de profundo desespero, onde se pensa que não vai suportar, onde a mente parece que não consegue raciocinar, parece que o cérebro não é oxigenado, o corpo todo pulsa e lateja de dor, o momento em que não se consegue raciocinar direito, pois é nesse tempo de prova, de fragilidade, de fome, de esgotamento físico, emocional, é que Satanás se aproveita para tentar frustrar os desígnios de Deus e derrotar o Filho de Deus. Quinto lugar, quinta circunstância. Olha você, por favor, no verso 13, que diz, e estava com as feras.
Irmãos queridos, o deserto de Jericó, perto de Jericó, segundo os estudiosos, era um deserto extremamente perigoso, povoado por hienas, por lobos, por serpentes, por chacais, por panteras e por leões. Na verdade, Marcos está querendo nos trazer com poucas palavras uma cena absolutamente terrificante. Um deserto de montanhas e cavernas, de fome, de feras tão perigosas, tão nocivas, tão letais, e de Satanás ali sussurrando nos ouvidos de Jesus as mais sutis e dramáticas tentações. Parece que a natureza inteira está conspirando contra o Filho de Deus. Marcos, com poucas palavras, retrata para nós de forma tão eloquente a gravidade, a intensidade da tentação que Jesus Cristo enfrentou. O que nos impressiona é que Adão e Eva caíram num paraíso, num jardim, quando todos os animais eram dóceis, e o Filho de Deus derrota Satanás num deserto, quando todos os animais eram feras. Vamos ao 6º ponto da nossa meditação, o propósito da tentação. Certamente, irmãos, da parte de Deus, quando somos levados à tentação é para nos provar e nos fortalecer. Da parte de Satanás, a tentação é para nos derrubar. Portanto, entendamos isso. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto para ser tentado, para que ele fosse fortalecido e para que ele derrotasse o inimigo. Satanás tenta para nos destruir e nos derrotar. Mas vamos ver quais são os propósitos da tentação de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus foi tentado para provar sua perfeita humanidade. Para ser o nosso Salvador, ele tinha que ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E como verdadeiramente homem, ele tinha que ser tentado e ser provado e vencer Satanás. Ele foi tentado em todas as coisas, diz Hebreus. É por isso que ele pode nos socorrer, porque venceu a tentação. Segundo lugar, Jesus foi tentado para ser o nosso exemplo. Ser o nosso exemplo. Se ele era perfeitamente homem e ele venceu a tentação, nós também podemos vencer. Nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós, porque foi nosso precursor e foi nosso exemplo e é o nosso ajudador. Terceiro lugar, Jesus foi tentado para derrotar o diabo. E agora, quando nós somos empurrados para a arena da tentação, nós estamos enfrentando um inimigo que já foi vencido, que já foi derrotado. Alguém já disse com propriedade, agora nós podemos entrar nesta luta com um cântico de vitória. Sétimo lugar, irmãos, as armas da vitória. Vamos ver se Jesus venceu, que armas ele usou. Em primeiro lugar, ele usou a arma da oração. Tanto Mateus quanto Lucas nos informam que Jesus foi para esse deserto e ele orou. Preste atenção nisso. A causa da derrota não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Preste atenção nisso. A causa da derrota não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Se você ora, você vence. Se você ora, você triunfa. Se você ora, você se associa com o mais forte, com o Todo-Poderoso, com o Onipotente. Segunda arma que Jesus usou foi o jejum. E o que é jejum? Jejum é fome de Deus. Jejum é saudade de Deus. Jejum revela para você que Deus é mais urgente e necessário na sua vida do que as suas necessidades mais básicas e mais urgentes. Irmãos, aqui tem um ponto que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Se o Filho de Deus começa o seu ministério com 40 dias de oração e jejum, e nós não precisaríamos ser preparados, treinados, exercitados em oração e jejum? Para mim, a melhor definição de jejum é a definição do Dr. John Piper, quando ele pergunta de maneira muito sensata, por que jejuamos? Por que jejuamos? A Bíblia diz que se nós, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se nós comemos para a glória de Deus e jejuamos para a glória de Deus, qual é a diferença entre comer e jejuar? E ele responde, sabiamente, é que quando você come, você se alimenta do símbolo, o pão da terra, é símbolo do pão do céu. Mas quando você jejua, você se alimenta da essência, você se alimenta do próprio pão do céu, você se alimenta de Deus. Jesus Cristo, quando jejuou, estava dizendo o seguinte, comunhão com o Pai para mim é mais importante do que pão, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Ele venceu porque jejuou. Terceiro lugar, Jesus usou a arma da palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Quem não conhece a palavra de Deus não pode vencer o diabo. Porque o diabo vai enredar essa pessoa, vai manipular essa pessoa, vai enganar essa pessoa. Se você quer vitória na sua vida espiritual, leia a Bíblia, estude a Bíblia, memorize a Bíblia, internalize a Bíblia, conheça a palavra de Deus. Mas finalmente, irmãos, finalmente eu gostaria de estudar com vocês a vitória sobre a tentação. Por que é que Jesus venceu? Quais foram as causas que levaram Jesus à vitória? Em primeiro lugar, Jesus venceu a tentação por causa do seu caráter santo. Amados irmãos, 40 dias tentando Jesus, Satanás não encontrou uma brecha sequer. O combustível do fogo da tentação é o pecado. Se você abrir brecha, se você der brecha, se você abrigar pecado no seu coração, Satanás vai encontrar um campo fértil para atear fogo na sua vida. Segundo lugar, Jesus venceu a tentação por uma resoluta e determinada resistência a ele. 40 dias sendo tentado, sendo minado, sendo acossado, sendo pressionado, e Jesus Cristo mantendo-se firme e resoluto. Está escrito, está escrito, está escrito. Afasta, arreda, Satanás, só a Deus prestarás culto. Terceiro lugar, Jesus venceu a tentação porque conhecia a palavra de Deus. Por que Eva caiu no Éden, lembram? Porque Satanás começou a citar a palavra de Deus para ela. É certo que não morrereis. Torceu, negou a palavra de Deus. E aí a Eva vai conversar com Satanás e não consegue citar as Escrituras de maneira correta. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: dela não comereis, porque no dia em que dela comereis, da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrereis. E a Eva vai começar a citar a Bíblia e diz, nem nela tocareis. Deus não disse nada disso. Esse negócio de citar a Bíblia e acrescentar ao texto bíblico que Deus não disse, é um perigo. Satanás já vai imediatamente saber que você não conhece Bíblia. Se você não conhece Bíblia, você é massa de manobra na mão dele. Você é presa fácil dele. Mas o Senhor Jesus Cristo, Satanás citou a Bíblia para Jesus, quando lá do pináculo disse, atira-te daqui abaixo, porque está escrito. Citou o Salmo 91, mas citou pela metade. Então, se você quer se livrar das artimanhas de Satanás, trate-se de conhecer a palavra de Deus. Mas finalmente, queridos, você vai notar uma coisa gloriosa aí no verso 13, porque diz o texto, estava com as feras, mas os anjos o serviam. É maravilhoso isso. Você nota que é uma conexão entre os três mundos, entre o céu, a terra e o inferno. Estão muito próximos, muito próximos. Você percebe o seguinte, porque Jesus manteve-se firme, vitorioso, os anjos vieram servi-lo. Marcos não nos informa que tipo de serviço. Nem Mateus, nem Lucas nos informa que tipo de serviço. Entretanto, a palavra servir lá, vem da palavra diácono, da palavra diaconia. E a mesma palavra que aparece em Marcos 1,31, quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela se levantou e passou a servi-los. E a ideia clara de servi-los ali é de dar alimento, servir a mesa, pôr a mesa. Isso nos leva a entender, e Adolfo Paul é mais enfático nisso, diz que servir aqui indica trazer alimento. A ideia de Thompson é a seguinte, que depois de 40 dias de jejum, quando Jesus se recusa a ceder à tentação de Satanás, de fazer de pedras pães, agora os anjos de Deus vêm e preparam uma mesa para Jesus no deserto. Coisa fantástica essa, coisa fantástica. E não é a primeira vez que anjo está servindo as mesas, não. Eu quero dizer uma coisa, quando você usa os recursos de Deus, o próprio Deus manda os seus agentes para servirem você, para cuidarem de você, para protegerem você, para abençoar você. E eu quero concluir com algumas lições práticas. Primeira lição prática. Todo cristão deve esperar tempos de prova. Deus nos prova, Satanás nos tenta. Satanás busca nos destruir, Deus busca nos edificar e nos fortalecer. Segundo, todo cristão deve estar atento aos diversos métodos de Satanás. Ele conhece nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, ele muda de estratégia, de método, de acordo com o momento, com a pessoa, com a circunstância. Terceiro,
Todo cristão deve acautelar-se acerca da perseverança de Satanás. Tentou Jesus 3 vezes, foi derrotado, diz Lucas 4:11. Ele o deixou até momento oportuno, e ele veio com outros métodos, com outras armas, usando outras pessoas, com novas propostas, com novos estratagemas. Você que assistiu ao filme, O Advogado do Diabo, lembra-se muito bem como o filme termina. Como o filme termina. O diabo nunca desiste. Ele sempre vai mudar de método. Nunca vai desistir e arriar as armas na sua tentativa de enredar os filhos de Deus. O segredo da vitória é permanecer firme, resoluto e perseverante. Quinta lição, prática. Todo cristão deve buscar em Jesus o exemplo e o socorro na hora das tentações. Quando você estiver sendo provado, tentado, lembre de Jesus. Recorra a Jesus, clame por Jesus, busque a Jesus. Amados irmãos, certamente se Sansão tivesse clamado pelo socorro de Deus, seu destino seria outro. Se Davi tivesse buscado o socorro de Deus, lá no seu palácio, seu destino seria outro. Na hora que você estiver sendo pressionado, acossado, tentado, e você estiver com as suas reservas completamente esgotadas, clame ao Senhor, grite por socorro. Você tem um sumo sacerdote que pode compadecer-se de você. Penúltimo lugar, todo cristão precisa compreender que Deus não nos permite sermos provados além das nossas forças. Louvado seja o Senhor. A Bíblia diz, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Finalmente, sétimo e último lugar, todo cristão precisa resistir ao diabo. Vigiai e orai, disse Jesus, para que não entreis em tentação. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Que Deus nos ajude, com o exemplo de Jesus, a enfrentarmos as batalhas cotidianas, com os nossos olhos postos no nosso grande sumo sacerdote, que passou por todas as tentações e venceu, e pode nos socorrer nas nossas fraquezas. Vamos orar. Eu queria convidar você para vir aqui à frente, para nós orarmos. Eu estou absolutamente convencido de que nenhum de nós aqui pode bater no peito e dizer, eu sou forte. Esse negócio não é comigo. É claro que cada um de nós tem áreas diferenciadas de fragilidade. Alguns são mais tentados na área sexual, outros são mais tentados na área de dinheiro, outros são mais tentados na área de vaidade. Eu não sei quais áreas você tem sido exprimido, atacado, fustigado. Mas eu estou certo de uma coisa, Deus é poderoso para nos dar vitória. Precisamos nos manter perto do Senhor. Precisamos buscar socorro no Senhor. Vitória naquele que é o onipotente e todo-poderoso. Vamos clamar ao nosso Deus. Deus está neste lugar. Ele é o Deus que nos fortalece, que nos adestra as mãos para a batalha. Ele é aquele que pode fortalecer a nossa vida. Busque o Senhor. Clame por socorro. Ele vai, certamente, trazer alívio, trazer força, trazer vitória para o seu povo nesta noite.